Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa apresentação agora. Este pequeno vídeo com essa apresentação faz parte da trilha de SEO que eu criei para falar sobre SEO, web semântica, criação de conteúdo otimizado para SEO. Ela tem foco muito próximo de quem cria conteúdo ou quem quer criar conteúdo para a web de forma já otimizada, utilizando as mais novas metodologias e estratégias do que a gente chama de SEO semântico. Então, antes da gente começar, vamos ver o que a gente viu no vídeo passado, né, um pequeno review do vídeo passado. A gente falou de como funcionam, como são os updates do Google, né? A gente falou um pouco em detalhes, né? Não óbvio, não todos os detalhes, mas passando por todos os updates mais importantes, nós vimos como é que funcionam os updates. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo nem os outros vídeos dessa trilha, pode acessar eles na ordem e assistir, porque eles foram criados com uma sequência para ajudar quem está querendo entender esse mundo do SEO semântico com mais profundidade, né? Então, é isso. Pois vamos ver, falar aqui já dá logo a resposta da pergunta que eu fiz lá no início, que é como ranquear no Google, né? A resposta é criar conteúdos que sejam relevantes de acordo com a intenção de busca do seu usuário e que estejam alinhados com os desejos e necessidades dele. O que eu quero definir aqui, qual é o meu ponto de vista sobre o que é conteúdo. Para mim, conteúdos não são somente posts e artigos em blogs, né? Conteúdo é tudo que a gente coloca na web, está relacionado a uma organização, a uma empresa, a um produto, a um serviço, né? Então, conteúdo são páginas do site, são apresentações, são webinários, são dados, são planilhas, ferramentas, tudo isso é conteúdo. Então, tudo que a gente cria e coloca na web dentro de um domínio de uma organização, qualquer ela que seja, a gente precisa pensar se esse conteúdo é relevante com a intenção de busca do usuário, né, entender as intenções de busca e que estejam alinhados com os desejos e necessidades desses nossos visitantes, né? Então, isso é realmente mais complicado do que parece, né? Tem muitos elementos a se considerar na hora de criar qualquer conteúdo para a web. Então, mas também não é nada tão complexo que torne isso impossível de fazer, por exemplo, com uma equipe de uma, duas pessoas, né? Ou às vezes uma pessoa só. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai falar sobre conteúdo, conteúdo, conteúdo e conteúdo, né? Então, mais do que tentar imaginar o que os nossos visitantes precisam, é fundamental conhecer como é que o Google funciona, né? O Google é esse meio do caminho, essa plataforma que está entre a sua organização e a pessoa que você quer chegar nela, o visitante, o futuro cliente. Então, vocês entender como é que esse meio do caminho funciona, como é que ele só se atualiza, por isso a gente falou de atualização, por isso que a gente falou de algoritmo, todas essas informações têm um porquê. Entender o uso da semântica, né? Se os buscadores estão se tornando ferramentas semânticas, precisa entender o que é isso, né? Como é que as coisas se relacionam através do seu sentido e qual é a mudança que isso implica para o nosso trabalho, né? Que a gente mudou daquela visão focada em palavras, em palavras-chave, para essa relação entre as entidades e sua criação de sentido dentro de contextos, sejam eles numa frase, num parágrafo, num post, numa página, num site como um todo, né? Entender como é que se cria conteúdo para a web, que é um ambiente, né? Um meio que tem suas características próprias e e essas características precisam ser entendidas e aproveitadas, né? A gente precisa aproveitar do modelo que a web criou para
criação de conteúdo e geração de dados e informação, e conhecer os fundamentos do SEO, né? Os fundamentos continuam válidos, né? A gente precisa entender sobre um pouco de tecnologia, de como é que se cria site, de como é que se hospeda, qual a importância da velocidade, da estabilidade, do títulos e descrições, como é que se nomeia imagens, vídeos, como é que se descreve o conteúdo que a gente está usando. Então, são vários elementos que a gente precisa implementar e que são fundamentais, são muito importantes para um projeto ter performance estar otimizado. Então, né, de novo, os fundamentos do SEO ainda são relevantes, a gente precisa estar o tempo todo olhando para as novidades que acontecem para validar quais fundamentos ainda são realmente relevantes, o que precisa ser atualizado e o que já pode ser abandonado quanto a fundamento. Né? Mas eu queria aqui deixar um alerta, né, que a gente não pode ser inocente, que se eu preciso ranquear para um tema, por exemplo, especialista SEO brasileiro, eu não vou achar que só jogando conteúdo sobre isso numa página, o Google vai achar meu conteúdo relevante e vai ranquear. Né? Hoje em dia, esse cenário é muito mais complexo. Então, o Google precisa, né, e ele sabe que os usuários querem, é de informação. Né? Informação, né, a gente pode conceituar como dados relevantes colocados num contexto. Né? Informação gera em quem lê ela uma passagem de um estado de conhecimento para um outro. Né? Acrescenta alguma coisa em quem está lendo, quem está consumindo aquele conteúdo. Então, se o seu conteúdo não acrescenta nada ao visitante, você tem informação? É uma coisa que eu deixo aqui para a gente pensar. E, né, continuando o alerta, para isso a gente precisa saber bem que para aparecer bem numa SERP, né, que é a página do resultado de uma pesquisa, a gente precisa diversificar. Precisa criar posts, vídeos, dados, gráficos, etc, etc, etc. Todo tipo de conteúdo que contribui para que a informação que a gente precisa passar seja melhor compreendida, a gente deve criar. Né? Não se prender somente a um vídeo, ou só um post, ou um dado. A gente pode trabalhar com esses vários tipos de conteúdo em conjunto para que a informação seja melhor compreendida por quem está acessando o nosso conteúdo. Né? Então, de novo, né, o Google quer que você tenha informação, né? E que ela seja relevante para o usuário. Então, a gente, como criador de conteúdo, precisa fornecer a melhor informação relevante para o contexto e para a intenção de busca de cada usuário. Então, para isso, né, falando de um dos fundamentos, uma das técnicas que a gente tem, das ferramentas que a gente tem melhor hoje em dia são os dados estruturados. Vamos pensar assim, né, todo site é feito de dados na sua base. Os textos, as imagens, gráficos, vídeos são para os buscadores dados. Mas para um computador entender esses dados, ele precisa, né, ter ferramental para conseguir tirar sentido do que você está dizendo. É complicado fazer isso, né? Porque na maioria dos casos, os dados que a gente fornece para a web, na web, eles não são estruturados. Né? O que eu quero dizer com dados estruturados? São os dados que estão na web com algum tipo de formatação, de marcação, de conexão que ajudem os buscadores a entender. Vamos dar um exemplo aqui, olhando o que é um dado estruturado, para a gente conseguir entender. Né? A marcação estruturada entra nesse cenário para ajudar os buscadores a entender os dados. Né? A marcação estruturada é uma linguagem. Ela se parece muito com HTML, para quem conhece HTML, JavaScript, que ajuda os computadores dos mecanismos de busca, os algoritmos a entender o nosso conteúdo, os nossos dados. Quando a gente olhar aqui o código, né, a gente consegue compreender. Né? É óbvio que para quem está acostumado a olhar isso, quando a gente lê, a gente já entende o que está escrito ali. Né?
essa marcação vai no código de cada página, de cada conteúdo, de cada plataforma, e ajuda ao dar mais informações ao algoritmo, ao buscador, para entender o que você está dizendo ali como texto, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, eu estou usando um tipo de dado estruturado que vem do esquema.org, que é uma iniciativa de vários buscadores, o Bing, o Google, entre outros, que criaram para ajudar os buscadores a entender conteúdo. Tem o tipo, que é uma corporação, o ID, né, que está dentro do meu site semântico, né, que é a organização está relacionado a esse endereço. O nome é semântico SEO, tem uma URL. Essa URL é uma URL relacionada, tem CMS com o meu perfil do Twitter, o meu perfil do LinkedIn. Tem o nome legal, que é Semântico Serviço em Tecnologia. Ali tem as informações do logo, o tamanho, onde é que ele está, o URL, qual é o tipo. Né? Tem informações de contato, né, que são informações para venda, tem telefone, tem uma URL, e aí eu posso criar, gerar, olhando o dado da página, ou até o que está faltando na página, e criar esse código. Hoje em dia tem maneiras automatizadas de fazer isso, para que eu ajude o buscador a entender. Esse código foi extraído da página de contato do meu site. Então ali tem algumas informações que ajudam, e aí quando o buscador entende isso, se ele lê esse código, se ele vê uma busca relacionada à empresa, né, procurando, por exemplo, um telefone, ele pode mostrar o telefone em destaque, ou até já clicável para a pessoa ligar. Né? Então ele sabe que está a página, etc. Então eu estou dando mais informações ao buscador. Né? Então o objetivo com isso é entender como o Google entende conteúdo. Né? E a gente ajuda o Google a entender conteúdo, e uma das maneiras é usando dado estruturado. O Google, hoje em dia, Google, o Bing, eles usam linguagem natural, né? Que é uma das técnicas da inteligência artificial, para validar trechos de conteúdo. Esse link aqui da Natural Language AI é uma ferramenta demonstrativa do Google. Você pode escanear esse QR Code para você acessar ele, ou no seu celular, ou então procurar Natural Language AI Google, no próprio Google, e você vai achar essa ferramenta. Ela é uma maneira da gente entender como o Google entende trechos de conteúdo. Né? Então, aqui, esse é um print de um conteúdo que eu peguei de um post meu, que é o SEO semântica, a pesquisa semântica, e eu joguei o texto do post nessa ferramenta, e a gente consegue ver que o algoritmo, através de linguagem natural, que é um algoritmo que tenta entender o jeito que o ser humano fala naturalmente, né? A nossa linguagem natural. Tenta extrair, aqui até sem a ajuda de marcação estruturada, o que a gente está dizendo, quais são os conceitos, as entidades, tentar tirar sentido do que a gente está usando. É semântico, né? Tenta tentar tirar sentido do que a gente diz. Né? Então a gente tem aqui um demonstrativo de como o algoritmo semanticamente trabalha o entendimento do nosso conteúdo. Né? Então, desse conteúdo a gente vê que ele entende que eu estou falando sobre SEO, e dá até uma referência do artigo da Wikipedia, que eu também usei no código. Eu estou falando de pesquisa, que é busca, está relacionado a sites, a conteúdo, a mente, a palavras, a contexto, usuários, ao Google. Então, o entendimento sobre esse post, por conta do algoritmo, usando linguagem natural, é perfeita. Ele está entendendo tudo que eu estou dizendo, e ele já está categorizando. Diz que SEO é um customer good, diz que site é um work of art, que usuários são pessoas, que o Google é uma organização. Então ele entendeu muito bem o que eu escrevi, conseguiu extrair essas entidades que eu usei no conteúdo, né? E usei isso de forma planejada e pensada para que esse resultado fosse alcançado, e que o algoritmo entenda o conteúdo que eu estou postando. Né? Então, isso pode ser feito não só para posts, mas para páginas,
para apresentação. Geralmente, aqui a gente está realmente restrito em conteúdo texto, né? Mas a gente sabe que o algoritmo está sempre evoluindo e ele já começa a entender algumas coisas em áudio, algumas coisas em vídeo. Então, essas coisas vão evoluindo e a gente precisa estar evoluindo junto. Aqui, na mesma ferramenta, a gente consegue ver como o algoritmo faz a relação entre as palavras, os termos, as entidades do conteúdo, né? Então, ele entendeu ali que a frase que eu usei, gerencia o SEO com a pesquisa, que ele entendeu que gerenciar tem a ver com SEO, né? Que gerenciar tem relação com pesquisa, né? Ele sabe que gerenciar é verbo, que SEO é um substantivo. Então, ele tem toda a compreensão semântica, morfológica e até de relação do discurso, né? E consegue entender bem o que a gente está dizendo quando a gente cria conteúdo com essa visão de definição de campo semântico, definição de termos, entidades, conceitos dentro do campo semântico do nosso conteúdo, do nosso site, da nossa organização. A gente facilita com que esses cálculos aqui sejam feitos por um algoritmo e ele entenda o que a gente está dizendo. Quando a gente cria baseado em palavra-chave, correndo atrás de somente cliques ou volume de busca, a gente não se preocupa com isso e o nosso conteúdo não é feito dessa maneira, o que complica muito o entendimento e o trabalho que um algoritmo de linguagem natural tem para entender o nosso conteúdo, né? Além de o problema que gera que quando a gente cria conteúdos baseados em outros conteúdos, atrás de palavras-chave, a gente começa a repetir os mesmos erros que outras pessoas já repetiram no passado, que provavelmente nem fazem mais assim, né? Então a gente está repetindo problemas, né? E não se atualizando para esse momento atual de um buscador tão avançado quanto o Google, né? Então, essa conexão entre entidades e intenção de buscas é fundamental para como o algoritmo e o buscador funcionam hoje em dia, né? Não só o Google, o Bing também funciona da mesma maneira. Então, primeiro vamos entender o que é a intenção de busca. Ela é o motivo de uma pesquisa, né? A intenção é aprender algo. A pessoa está querendo fazer uma compra, ela está procurando uma informação específica, um endereço na internet, ou até um endereço num lugar físico, né? Qual é a intenção dela abrir um buscador e fazer uma pergunta, né? Então, ninguém acessa um campo de busca sem um motivo, sem uma intenção, né? A gente não abre um buscador para ficar olhando para ele e tentar navegar simplesmente, né? A gente tem um motivo, uma intenção, né? Então, a gente tem hoje em dia 4 tipos de intenção de busca, né? Eles são o informacional, que é quando o usuário deseja encontrar uma resposta para uma pergunta específica. O navegacional, que é quando o usuário deseja encontrar uma página ou um site específico, né, de navegação. Comercial, quando o usuário deseja investigar marcas ou serviços, né, se essas marcas ou serviços são o que ele quer ou o que ele precisa. E o transacional, que é quando o usuário deseja concluir uma ação, uma conversão. Ele quer comprar, ele quer pedir, ele quer encomendar, né? Esse aqui é o que o pessoal chama do fundo no funil, quando tem uma conversão mesmo. Alguém vira um cliente, ou alguém vira um contato seu, etc, etc. Então, criar conteúdos, né? Como é que é criar conteúdos quando a intenção de busca é informacional? Vamos dar uma pensada aqui. Como é que a gente pode criar conteúdos levando em consideração a intenção de busca, cada intenção de busca? Então, a gente pode pensar, por exemplo, né, que a busca informacional pode estar dividida, por exemplo, em duas categorias. Né? As genéricas, né, que usam poucas palavras e são muito investigativas, a pessoa está investigando o que é aquele assunto, por exemplo, SEO, e aí vai aparecer resultado de todos os tipos, né? Muito relacionados a como é que funciona, o que é isso, definições, etc. E as mais específicas,
que elas usam mais termos na busca, e elas geralmente são feitas após o resultado das genéricas, mas que não geraram satisfação em quem está procurando, né? Tipo, eu procuro por SEO, aí o resultado não tem o que eu quero, e aí eu vou e defino mais. O que é um especialista em SEO? Tá, aí, para essa específica, os resultados são mais filtrados, o algoritmo tem mais informações, mais dados, né, para poder te dar recuperar a informação de uma maneira mais específica. Eu estou usando a entidade especialista, o termo SEO, estou fazendo uma pergunta o que é, então eu ajudo o algoritmo a entender o que você está querendo, né? Então, voltando aqui, a gente pode criar conteúdos focados na busca informacional, respondendo esse tipo de pergunta, né? O que é isso? O que é aquilo? Como é que faz? Como é que constrói? Como é que funciona? Né? Essas perguntas são muito importantes para quando você está focado numa busca informacional e o seu conteúdo está relacionado a isso. Então, responder perguntas é muito interessante. E onde é que eu consigo essas perguntas? Vamos falar sobre isso mais lá na frente. Então, como é que é criar então conteúdos para quando a busca é navegacional, né? Quando a pessoa está procurando como chegar numa informação, né? Então, dividir o conteúdo em duas áreas bem específicas é interessante aqui. Se você tem um negócio físico ou se ele é digital, ou às vezes se ele, né, está nesses dois ambientes. Por exemplo, a página de contato para um negócio é fundamental. Uma página de contato tem entidades, informações sobre entidades como localização, telefone, nome dos fundadores, endereço físico, formulário de contato e outros tipos de informação que são fundamentais para o algoritmo entender, tá? Essa pessoa quer uma informação específica sobre essa empresa, como chegar lá, ou como chegar no site, ou como mandar um e-mail. Então ele já consegue mostrar direto a página que tem o campo exato para a pessoa alcançar esse objetivo com menos etapas. Em vez de jogar ele na home, joga direto na página de contato e a pessoa entra em contato com você, né? Então, uma página de contato muito bem feita é uma maneira de conseguir fazer com que os, os buscadores levem a pessoa que está numa busca, uma intenção de busca navegacional, direto no lugar onde ela precisa estar, né? Então, criar páginas específicas para os serviços também é uma ideia interessante, né? Já que o usuário ele pode fazer uma busca que cruza o seu site com o serviço. No meu caso, por exemplo, ele poderia estar procurando serviço de consultoria em taxonomia em Porto Alegre, ou taxonomia e SEO no Brasil, né? Ou contato de especialista em SEO semântico. Então, ele pode levar essa busca ou direto para minha página de contato, ou levar para uma página de serviço que eu creio, por exemplo, divulgando um serviço de criação de taxonomia. E aí ali eu tenho um formulário de contato que ele lê sobre o serviço e entra em contato comigo, né? Então, pensar essas duas ideias, né? A página de contato já para um contato direto, ou a página de serviço, onde explica um serviço para ele navegar sobre aquele navegar naquele serviço e depois entrar em contato contigo é importante. E como é que eu posso criar conteúdos quando a intenção de busca é comercial? Lembrando, né, a pessoa está investigando se o seu serviço, se a sua solução, se o seu produto é o melhor para a necessidade dele, para o que ele precisa, o que ele quer, né? Então, a ideia é encontrar as perguntas que os clientes fazem quando pensam em algo relacionado ao seu negócio. Por exemplo, no caso da Semântica SEO, né? Se alguém chega até mim através de uma busca comercial, ele precisa cair em páginas ou numa página que explique em detalhes o que eu faço, os serviços que eu ofereço, clientes, cases, contato, etc. Então eu crio uma página que explica muito bem o que eu faço, né, resumidamente, dizendo exatamente para a pessoa não ter dúvida, abro possibilidade de contato, mostro cases que eu já fiz, falo sobre os clientes. Então, essa página ela é feita especificamente para essa busca comercial.
se a pessoa está investigando o tipo de serviço que eu quero, que eu ofereço, ela chegando nessa página, ela não vai ter dúvidas e pode já entrar em contato direto, ou até navegar, né, transformar a intenção de busca numa navegação e depois fazer um contato. Né? Ou no caso de um e-commerce, por exemplo, eu mostrar numa página de categoria tudo que a pessoa precisa saber sobre aquelas categorias de produtos e dali levar o visitante direto para a página de produto em uma conversão. Aí a intenção comercial se transforma numa ação transacional. Então, como é que a gente cria conteúdos para essa intenção que é transacional, né? A finalização, ali, a conversão. Então, se a intenção de busca que a gente identifica é a transacional, o melhor conteúdo a ser criado é essa página com cada um dos seus serviços ou produtos. Mas aí a gente tem que pensar que ela precisa, além de responder cada uma dessas perguntas que são feitas sobre o produto ou serviço, de forma resumida, ela tem que ter os CTAs ali, as chamadas para ação, os botões, textos para converter a pessoa, né, entender qual é a necessidade dela, né, e gerar essa vontade da pessoa realmente clicar e pedir, ou fazer um contato, ou baixar alguma coisa. Né. Então, páginas criadas para busca transacional conversam muito com o UX-Writing e com o trabalho dos CIO, com os profissionais que trabalham com conversão, com otimização da conversão. Então, aqui, nessa intenção de busca, a gente começa a trabalhar muito com quem vai converter a pessoa que chegou, né? o analista SEO, o criador de conteúdo, o UX-Writing, o CRO, para trabalhar em conjunto para criar essas páginas que sejam informativas, que sejam rápidas e que convertam o visitante em cliente, em contato, etc. Né? Então, um pequeno resumo sobre a criação de conteúdo otimizados para a intenção de busca. Né? Conteúdos e intenção de busca. Tem que conhecer as intenções do nosso público profundamente. A gente pode usar ferramentas como o SEMrush ou o Google Search Console para entender intenções de busca. Né? A gente pode prestar atenção bem nas palavras que os visitantes usam para fazer busca. Elas já demonstram claramente a intenção. Então, entendendo o tipo de busca que é feita e que chega em determinada página, a gente pode cruzar as pessoas que estão chegando nessa página aqui com a intenção de busca comercial. Ela está boa para essa intenção de busca? A taxa de conversão está boa? O que é que pode estar nessa página que não está ajudando a intenção de busca comercial? Né? E aí otimizando ou a página inteira ou então trechos da página para a intenção de busca. Isso também pode ser feito, né, com páginas que são maiores, a gente conduzindo o visitante a ele passar, tipo, ou por exemplo, como de cima para baixo, vir descendo nesse tipo de intenção de busca, a gente conduzindo ele para ele sair, por exemplo, de uma busca navegacional para uma comercial, na mesma página e ali já converter. Isso pode ser feito também, é mais complexo, mas também pode ser feito. Aí a gente pode usar, como é que a gente faz, né, para ranquear no Google, então? A gente pode usar o Google a nosso favor. Né? E como é que é usar o Google a nosso favor? Né? A própria parte de resultado de busca tem a resposta para essa pergunta. Né? O que o meu visitante quer? Nesse exemplo aqui, que eu peguei de um compartilhamento no LinkedIn, quem compartilhou isso aqui comigo, com a gente, num grupo, disse que ele conseguiu, através da análise dessa questão do People Ask, entender quais eram as melhores intenções de busca relacionado ao tipo de produto que ele vendia, que aqui no caso são carteiras. Né? Então ele criou conteúdos relacionados a essas intenções de busca que estão no número 1, que aparecem ali os produtos populares, que ele queria aparecer ali. Então ele respondeu a essas perguntas que estão relacionados a o que, como, qual, e na página de categoria, na página do produto em si, e conseguiu fazer o buscador entender como era o produto e relacionar aquela página
a intenção de busca comercial e transacional. Então, além de aparecer nesse resultado, ele começou a ter melhores conversões nas páginas, porque ele levou em conta a intenção de busca. Então, se a gente não tiver plataformas com um pouco mais de análise e um trabalho investigativo, a gente consegue usar o Google ao nosso favor também, né? Então, quando a gente estava falando, a própria parte de resultado de busca tem resposta para essa pergunta, né? O que o meu visitante quer. Então, esse é um mantra, né, quando se trata em criar conteúdo otimizado para a intenção de busca, que é pensar o que o meu visitante quer e quais são as páginas que eu preciso criar para fornecer respostas e conteúdos para cada intenção de busca, né, e ajudar, né, o visitante a navegar e passar das fases de intenção de busca, levando o meu conteúdo, meu produto, meu serviço em conta. Então, se eu posso resumir tudo numa palavra, numa frase, é: seja útil. Nosso conteúdo, nosso produto, nosso serviço precisa ser útil, né? E vendo utilidade, o nosso visitante volta. E quando ele volta, quando ele clica no resultado, volta, navega de novo, ele informa ao algoritmo, como a gente viu no outro vídeo, que aprende com a navegação, que aquele site é relevante, que aquele site tem o que aquele visitante quer. E outros vão entrando, então a gente começa a ter autoridade, ter credibilidade, ter confiança, dizer que a gente é expert no que a gente está vendendo, está oferecendo. Então, a gente aumenta muito as chances dos nossos conteúdos, qualquer que sejam eles, ter boa performance na busca e da busca contribuir para os resultados como um todo do nosso negócio. Então, no próximo vídeo, a gente vai entrar especificamente nesse assunto do expertise, autoridade e confiança, né, o IAT, e espero vocês no próximo vídeo. Meu nome é Alexander Rodrigues Silva, e você pode me achar no LinkedIn, no Twitter. Esse vídeo aqui faz parte da trilha de SEO que eu criei aqui no meu canal, né, o meu site, o SEO Semântico, você pode colocar SEO Semântico no Google, você vai me achar. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, questionamento, é só colocar nos comentários que a gente conversa. Um abraço.